Olá, professor! Hoje nós vamos falar novamente sobre tablets na educação e hoje, de forma mais específica, a gente vai falar sobre o tablet da Apple, que é o iPad. No nosso canal nós já temos um vídeo que nós gravamos há algum tempo atrás, onde eu dei uma introdução sobre a questão dos tablets na educação, emitindo a minha opinião, principalmente nas questões que tangem a ergonomia, eu falei no vídeo, e eu vou colocar ele na descrição desse vídeo depois, das dificuldades que são você fazer os mesmos procedimentos que você faz com o notebook, você fazer com o tablet. O tablet ele tem as suas vantagens, ele tem coisas muito interessantes em relação ao notebook, mas para alguns procedimentos, como por exemplo você digitar textos longos, ele acaba não substituindo o próprio notebook que a gente usa hoje, ou mesmo até o desktop. Então hoje a ideia do vídeo é mostrar para vocês as questões básicas do iPad, como ele funciona, quais são as diferenças que ele tem em relação ao notebook, claro que as diferenças eles são óbvias, mas ele tem algumas particularidades que muita gente não sabe e a ideia é a gente falar sobre elas hoje. Então eu tenho aqui em mãos um iPad. Esse é um iPad de terceira geração, ele já tem 2 anos. Uma das coisas interessantes que eu acho em relação ao iPad, eu tenho esse iPad de terceira geração e tenho também um iPad de primeira geração, que eu já tenho ele há mais de 3 anos. E mesmo com mais de 3 anos de uso, ele é um equipamento bem interessante, você consegue ainda utilizar nele a maioria dos aplicativos, então aplicativos é uma coisa que a gente vai ver bastante, os tablets eles funcionam por aplicativos, você tem o browser de internet, você consegue navegar na internet, mas a experiência mais interessante do usuário é quando a gente baixa os aplicativos. E o que é um aplicativo para um tablet? É um programa de computador, semelhante aos softwares que a gente instala nos nossos notebooks e nos nossos desktops, só que o aplicativo ele é feito especificamente para uma determinada função e ele funciona somente naquele tablet, naquele tipo de equipamento. Então, nós temos, por exemplo, aplicativos para o Facebook, aplicativos para o Twitter, aplicativos para os portais de notícia, aplicativos para e-mails, e cada um desses aplicativos eles fazem geralmente uma tarefa única. Não é a mesma ideia do software que a gente tem no computador, onde a gente tem um programa que faz várias funções. Então, para cada coisa que eu quero fazer, para cada procedimento específico, eu tenho um aplicativo específico. Mas voltando ao nosso iPad, depois a gente vai mostrar como é que é o sistema operacional dele por dentro, mas principalmente, uma das coisas que chama bastante atenção no iPad, ele não tem, em nenhum lado, entradas USB, ou seja, a maneira de a gente colocar informações nele é através da internet, então se você tiver um iPad que tem conexão 3G, você pode usar a conexão 3G ou a conexão Wi-Fi, ou você pode fazer a transferência de informações via cabo, ligado no seu, digamos, no seu computador via o iTunes, que é o software da Apple. Então não tem como eu ter aquele meu pendrive com arquivos e eu colocar esses arquivos diretamente no meu tablet. A gente não tem essa opção. Então essa é uma grande diferença em relação aos notebooks e aos desktops. Então, aquela ideia de eu andar com um pendrive de um lado para o outro com os meus arquivos, e eu vou chegar no meu computador e vou colocar o meu pendrive e acessar os meus arquivos, isso não funciona nos tablets. A gente tem que ter uma conexão de internet, e daí a gente vai falar depois sobre Dropbox, a gente já tem vídeos no canal gravado aqui sobre Dropbox e sobre outros dispositivos de armazenamento em nuvem, que a gente pode ter os nossos arquivos sincronizados com o meu desktop, com o meu notebook, ou até mesmo com o meu tablet, no caso com o meu iPad. Mas uma das coisas que chama bastante atenção e que a gente precisa saber e precisa entender é que essa questão dos arquivos, elas têm que ser feitas via conexão de internet ou pelo menos conectado ao meu notebook via cabo, via o software da Apple, que é o iTunes. Mas a gente vai dar uma olhadinha agora na nossa tela aqui para ver como que é o sistema operacional do iPad, como que ele se organiza. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, estamos na tela do iPad, então vocês estão visualizando aqui essa quantidade de ícones que nós temos na tela inicial dele, e esses ícones são o que a gente chama de aplicativos. Esses aplicativos, alguns deles já vêm junto com o iPad, então já vem de forma padrão, e outros eles são baixados numa lojinha da Apple, chamado App Store, que a gente já vai visualizar. Uma prática que não é comum, digamos nos tablets,
e que é muito comum, digamos, no desktop, no notebook que a gente usa, que é a diferença como a gente navega na internet, né? Então, basicamente, no notebook, no desktop, você navega via browser, né, por todos os serviços que você quer. Então, por exemplo, se você quer acessar o Facebook, você acaba, né, entrando no teu browser, digitando facebook.com e acessando. E aqui no iPad, né, a gente tem aplicativos para todos esses serviços, né? Então, por exemplo, eu até tenho o browser de navegação, que é o Safari, que está aqui, onde eu poderia, por exemplo, né, digitar facebook.com e acessar o Facebook por aqui, né, semelhante àquilo que a gente faz no nosso desktop. Só que no tablet, para facilitar, nós temos os aplicativos, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho o aplicativo do Facebook, que é um aplicativo que foi feito especificamente para você acessar o Facebook no tablet, né, nesse caso aqui no iPad. Então ele tem a mesma cara, né, do Facebook para desktop, só que ele é pensado, né, para a gente usar ele no tablet. Tá? Então essa é uma das diferenças que nós temos aqui. Igual ao aplicativo do Facebook, nós temos aplicativos para várias outras coisas, né? Então nós temos muitos joguinhos, né? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, o aplicativo do YouTube, né, que nos permite acessar o YouTube, visualizar vídeos como a gente faz no nosso desktop, né, o mesmo funcionamento. Temos aplicativos aqui, por exemplo, né, temos um calendário que acaba vindo junto. Esse calendário ele puxa, né, então todos os compromissos que eventualmente eu tenha, né, relacionados a convites que eu recebi do meu e-mail, né, eu acabo também recebendo ali na minha agenda, então eu consigo fazer essa ligação. Aqui eu estou visualizando o aplicativo de e-mail dele, então vocês podem ver aqui que nós podemos cadastrar várias contas de e-mail, semelhante ao que a gente faz no nosso desktop, né? Então essa é a organização que a gente tem num tablet, né, por aplicativos, né? Então se criou, né, por conta do iPad, né, e depois dos outros tablets que acabaram aparecendo, o que a gente chama desse ecossistema de aplicativos, né? Então aqui do ladinho esquerdo, ó, eu tenho a App Store, né, aonde eu entrei. Então aqui nós temos, né, uma gama gigantesca de aplicativos, né, que foram produzidos, né, por empresas diferentes. Esses aplicativos estão aqui para baixar. Nós temos alguns deles que são pagos, como a gente está vendo aqui, e temos também uma gama gigantesca de aplicativos que são aplicativos gratuitos, né? Então, que eu posso acessar. Só para vocês terem uma ideia, né, eu cliquei aqui em categorias, né, então nós temos jogos, né, crianças, educação, esportes, né, então temos uma série, né, de aplicativos aqui, de categorias de aplicativos, né, e se eu entro em cada uma delas aqui, por exemplo, em notícias, nós vamos ter os aplicativos pagos, né, e aqueles gratuitos que eventualmente eu possa baixar, né, para usar no meu tablet. Então, por exemplo, aqui, ó, né, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do universo online, do UOL. Né, eu poderia tanto, né, acessar o UOL via browser aqui, né, normalmente como eu faço no meu desktop, né, então ele vai acabar, né, abrindo, né, o universo online aqui como eu vejo no meu desktop, mas eu também poderia, né, digamos, baixar o aplicativo, né, digamos, do UOL para eu ter acesso às notícias. Então sempre, né, ao invés de eu acabar acessando pelo browser, eu acabo acessando pelo aplicativo, que ele acaba se tornando mais rápido. Temos aqui também, ó, né, o iBooks, que é o aplicativo de livros da Apple, né, então você pode colocar aqui, né, livros em PDF, né, ou livros em EPUB, né, a gente vai gravar um vídeo também falando sobre essa diferença que existe entre livros, né, entre livros PDF e livros EPUB, né, então é um aplicativo bem interessante, porque uma das coisas que a gente faz bastante com os tablets é ler, né? Então o tablet também tem essa ideia de leitura, né, bem interessante, e o iPad também tem, né, essa opção de rotação, né? Então quer dizer, dependendo do aplicativo que eu estou usando, que pode ser um joguinho, né, ou pode ser o YouTube, eu posso inverter, né, aqui a tela dele, né, para que eu tenha uma visualização melhor daquilo que eu estou fazendo.
Então, professor, como você acabou de ver, é uma dinâmica de um equipamento bem diferente, né, do desktop, do notebook que a gente utiliza, né? A gente viu essa ideia dos aplicativos, né, da instalação dos aplicativos, e na sequência desse vídeo, né, eu quero fazer outros vídeos, daí a gente entrando nas questões específicas de determinados aplicativos voltados à educação, né, porque a ideia do nosso canal é falar sobre educação, falar sobre o uso das tecnologias na educação. Então, na sequência, eu quero estar falando mais especificamente sobre programas, sobre aplicativos que são interessantes para a gente utilizar na educação. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da ideia do canal, compartilhe então essas informações com seus amigos professores, com seus conhecidos. Dê um like no nosso vídeo, né? Compartilhe um link do nosso canal nas redes sociais, que tudo isso ajuda a gente, né, a continuar gravando vídeos para vocês.